Boa noite, começamos aqui mais uma live do Anderson. Hoje nós vamos falar dos 111 dias que faltam para as eleições municipais e hoje estaremos aqui com o nosso sempre participativo, nosso amigo Arthur Rolim, para debater conosco esse assunto. Boa noite, Arthur. Boa noite, meu grande amigo Anderson Cruz, boa noite a todos que nos acompanham. É sempre uma honra e imensa satisfação contribuir para o enriquecimento dos debates, dos temas que você traz aqui, relevantes para a nossa cidade e para o nosso país. Então, vamos lá. Como é a nossa chamada, hoje estamos falando dos 111 dias que faltam para as eleições municipais. Como é que você tem visto isso em nível Brasil, o adiamento das eleições? Olha, você pode perceber com essa proposta de adiamento das eleições, o quanto são, ao mesmo tempo que são sólidas as nossas instituições, elas também são sensíveis, né? Porque você tem uma Constituição Federal que exige um prazo mínimo de 1 ano para alteração de qualquer regra do processo eleitoral. E, de repente, essa previsão constitucional começa a admitir interpretações diversas, uma posição que era sólida, uma posição que serviu até para afastar a lei da ficha limpa, anos atrás, porque livrou políticos dos seus mandatos que estavam de suas candidaturas cassadas porque a promulgação da lei da ficha limpa tinha ocorrido um pouco menos de 1 ano das eleições de 2010, e você vê que agora essa regra foi por água abaixo. Obviamente, a gente não discute que a questão da pandemia é um problema que ainda estamos encarando, é uma novidade no século, mas no aspecto jurídico, eu vislumbro esse adiamento como um precedente perigoso para as próximas eleições. Isso é algo que vai cair no colo do Supremo Tribunal Federal e eles vão ter que mostrar que essa hipótese de adiamento das eleições de 2020 foi excepcionalíssima. Vão ter que fundamentar muito bem, porque nós corremos o risco desse precedente acabar virando regra e no futuro ser utilizado por situações menos graves do que a pandemia do coronavírus. Tá, mas então, nesse momento, você considera importante que houve essa alteração? Exatamente. Ao mesmo tempo que é importante, juridicamente é muito sensível. Então, mas é até bom que as pessoas percebam que a Constituição Federal determina como funcionam as regras eleitorais e que neste ano, por um motivo excepcional, que foi a pandemia de Covid-19, tivemos essa alteração de data, certo? E o que você tem percebido da população em relação às eleições? Porque geralmente é um clima muito devagar, as pessoas não se interessam muito, vão esperando o famoso andar da carruagem. E você acredita que vai ser da mesma forma? As pessoas vão se engajar a partir do momento em que os partidos já tiverem os seus candidatos ou vão esperar algo mais? O que você avalia disso? Olha, Anderson, quando você verifica a exposição de motivos para a propositura legislativa que foi responsável por promulgar o adiamento das eleições, você vê que a preocupação dos nossos legisladores lá no Congresso Nacional era de que fosse mantida a data das eleições para outubro de 2020, nós teríamos um alto índice de abstenção, ou seja, muita gente ia deixar de votar por conta do coronavírus, por conta dessa pandemia. O problema é o seguinte, que a abstenção não é um problema de hoje. E o que eu tenho visto na rua é que a abstenção já era grande e agora em 2020 vai ser ainda maior. É o que eu tenho para te dizer. Então, esse adiamento nas eleições com vistas a inibir
a abstenção pode acabar virando um tiro no pé, principalmente daqueles que anseiam pela renovação na política, porque quando você deixa de comparecer, você acaba contribuindo de alguma forma para manter o status quo, né? Para manter aqueles que já estão no poder. Então, vamos fazer uma seguinte linha de raciocínio, tá certo? A alteração política em que houve em 2017, todo mundo fica falando de reforma política, que quer uma reforma política no atacado. Então, aí querem discutir financiamento de campanha, modelo de voto, coincidência de mandatos, todas as vezes existe isso, tá? Mas nós acreditamos que não deve ser dessa forma por atacado, porque a sociedade ela vai mudando e nós temos que adequar à necessidade concreta do período necessário, tá certo? Então, acredito que nós já discutimos algumas vezes sobre esse assunto, tá? Ao longo do tempo, nós já tivemos várias mini-reformas políticas, tá? Que têm efeitos até hoje. E, geralmente, as eleições de vereadores são as grandes cobaias dessas mini-reformas para as eleições gerais, tá certo? Então, vamos lá. A principal reforma que houve em 2015 reduziu os tempos de campanha substancialmente, que eram de 90 dias para 45 dias, tá certo? Vamos colocar aqui dessa relação com o eleitor. Mudando substancialmente o financiamento da campanha. Em 2017, criaram o Fundo Especial de Campanha e muitos críticos disseram que poderia se diminuir a renovação política. Só que houve, de uma certa forma, um efeito contrário, né? Muitos caciques perderam as eleições, tá? Já basta ver o resultado, por exemplo, em que o PSL, que havia apenas um deputado, elegeu 52 na ocasião. Tá? E outros partidos que havia no Congresso Nacional, sem representatividade, cresceram. Não poderia existir esse efeito agora nas eleições municipais? Ou você acredita que depende muito do momento social para que haja renovação? Ou também você considera que as mudanças políticas são feitas apenas para que os atuais mandatários perpetuem em seus gabinetes e seus mandatos? Pode ver que eu estou colocando aqui várias situações, ou de repente pode ser uma mistura de tudo, ou não pode ser nada disso. Qual que é a sua avaliação disso aí? Com certeza. Com certeza. Eu estou respondendo sim para a sua última pergunta, que a reforma política hoje ela é um mecanismo para manter quem está no poder no seu devido cargo na próxima eleição. É uma ferramenta que vem travestida de renovação, mas que está a serviço do status quo. E agora eu vou ter que dar nome aos bois, porque eu te digo uma coisa, hoje esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é dinheiro público utilizado para custear campanhas eleitorais, ele só contou com o apoio do PT porque o PT percebeu que não iria voltar para a presidência da República. E, em consequência, isso poderia refletir no número de prefeituras, no número de governos do Estado e, obviamente, no que é o principal para o cálculo da verba partidária, no número de deputados federais. Então, você percebe que a história da reforma política, quem sempre levanta essa bandeira é sempre aquela pessoa, é sempre o cacique do partido que está há mais de 3 mandatos na Casa Legislativa. Eu nunca vi, eu lembro agora das manifestações de junho de 2013, às quais eu participei, junto com você, Anderson, eu não lembro de ninguém ter levantado a bandeira, queremos votos em lista fechada, queremos voto impresso, queremos fim das coligações proporcionais. Essas pautas, quem entende disso é quem está lá dentro. Quem está aqui fora, quem está aqui fora quer o seguinte, quer voto distrital, quem está aqui fora não quer financiamento público de campanha, e quem está aqui fora não quer uma campanha de 45 dias, porque não dá tempo de você saber, de você conhecer as propostas de todos os candidatos. Não dá tempo de você saber quem presta e quem não presta. Infelizmente,
o povo brasileiro, em sua maioria, hoje, deixa para escolher o seu candidato na última eleição. Não exerce a cidadania de forma a acompanhar diariamente a atuação do candidato que ele votou, que ele pretende votar na eleição. Então, uma campanha curta, um fundo especial de financiamento de campanha, dentre outras proposituras recentes que vieram travestidas de reforma, só estão servindo a quem está lá. É claro que tem essa história do PSL, que acabou, o fenômeno Bolsonaro acabou aposentando muitos caciques da velha política, mas eu também dou crédito a esse momento da política que resultou na aposentadoria de muitos políticos tradicionais, a esses movimentos de renovação na política, que não são diretamente ligados a partidos políticos. Eles usam o partido político, porque precisa de legenda para concorrer à eleição, mas eles têm um financiamento próprio, na sua maioria, obviamente, por empresários, por milionários, por banqueiros, e com base nisso, eles acabam contribuindo para essa renovação na política. Não, e temos que colocar também que esses banqueiros, que esses grandes empresários acabam patrocinando essas pessoas não para o interesse da sociedade, mas para interesses próprios, fazendo como se fosse um lobby indireto. Tá? Então, e o lobby no Brasil é proibido, mas basta ver como é que se comportam esses movimentos em relação a essas agendas. Tá certo? Então, hoje, se criou um mecanismo de uma agenda neoliberal no Brasil, não é por acaso, porque estes empresários têm interesse na concessão ou na privatização de serviços públicos e querem que esses representantes discutam temas que vão na linha de raciocínio o que lhes interessa. Né? Então, isso tem que ser colocado com clareza para a população, porque parece que, às vezes, surgiu de uma hora para outra qualquer tipo de discussão nesse sentido e que houve uma mudança de paradigma de uma hora para outra. Não. Estas pessoas, esses empresários, esses banqueiros, essas pessoas que até dependem de que seus negócios sobrevivam, acabam colocando dinheiro para esses candidatos, sem o menor interesse de que a sociedade tenha promovido o seu bem-estar. Não é mais ou menos isso aí? Exatamente. A vantagem da doação de pessoa jurídica, a vantagem da existência da doação empresarial, anos atrás, era que esse pessoal não precisava mostrar cara. Então, eles continuavam financiando as campanhas de pauta neoliberal, só que, ao mesmo tempo, eles se mantinham flexíveis com os partidos do espectro político oposto ao que eles simpatizavam. Com o fim da doação da campanha empresarial, esse povo não teve outra opção, tiveram que mostrar cara, que agora só pessoa física que pode. E percebemos que, assim, se eles tiveram que aparecer, as pautas que eles defendem têm que aparecer junto. As bandeiras vão acompanhando. Mas é aquele negócio, isso acaba tornando o sistema desigual, porque esse pessoal, eles só vão apoiar quem está de acordo com a agenda do Estado mínimo proposta por eles, e ao mesmo tempo você fere a representatividade, porque a proposta de um poder legislativo é de uma pluralidade. Eu tenho que ter numa Câmara Legislativa, eu tenho que ter um representante de banqueiros e bancários, eu tenho que ter um representante de professores e diretores, eu tenho que ter o representante, eu tenho que ter advogado, eu tenho que ter médico. E a partir do momento em que você cria essa condicionante de que o financiamento da campanha pode ser só por pessoa física, você só vai ganhar quem rezar de acordo com a cartilha desse pessoal. Então, pegando esse gancho, nunca se viu tantos empresários, tá certo? No meio político. E todo mundo fala assim, o sujeito tem uma empresa, o sujeito é rico, o sujeito é poderoso. Tá? Por que ele está lá? Eventualmente ele pode até gostar de política, eu não estou entrando no mérito disso. Mas saibam vocês que é
uma relação de negócio, o trabalho para a comunidade, aquele atendimento que vai direto para discutir se o posto de saúde funciona, se o ônibus está passando, se a escola está funcionando, é secundário. A ideia principal é que se apresentem leis, que se apresentem propostas no modelo da gestão pública em que os grupos que o elegeram possam ser beneficiados, certo? Com essas leis para ganhar dinheiro e serem remunerados com a atividade da administração pública. E isso, infelizmente, nós temos visto, em especial nesses governos, em particular, ganharam a partir de 2016, trazendo uma precarização do serviço público jamais vista nos últimos tempos. Você também já teve essa impressão? Sem dúvida, sem dúvida. E se essa tendência se manter, é bom ficar bem claro para aqueles que prezam pelo estatismo, pelo bom serviço público, porque existe sim, a tendência é precarizar ainda mais, porque esse pessoal tem asco de funcionalismo, esse pessoal tem asco da administração pública direta, porque eles são a favor da livre iniciativa, eles são a favor do empreendedorismo, mas o que eles querem mesmo é contrato com o governo. O que eles querem mesmo, eles defendem meritocracia, eles defendem que você luta para construir o seu patrimônio, mas na hora de pedir empréstimo, eles não vão no Itaú nem no Bradesco, eles vão no BNDES. Então, esse é o ponto. Mas o que eu estou colocando não é que isso seja errado. O problema é que eles se escondem através da necessidade da população diária. Eles se escondem através das angústias e das necessidades do povo, fazendo um discurso e a prática é outra. E tem alguns assuntos, Arthur, que não se coloca muito claro para a população, por exemplo, né? E isso pode ficar... nós podemos discutir as eleições municipais de uma forma tão ampla, assim como as eleições estaduais, as eleições nacionais, mas como que a data é eleição municipal, daqui a 111 dias, que foi adiada, colocando para quem nos acompanha, a Kátia Monari mandando um abraço aqui para a gente, porque quando começam a mandar aqui, manda pelo WhatsApp. Eles se esquecem que a transmissão está no Facebook, e ao invés de interagir, tá, eles mandam no WhatsApp. Kátia, eu vou fazer aqui a sua consideração. Que é exatamente o seguinte, eu considero que a eleição municipal é uma das mais importantes, porque de acordo com nossa distribuição de competências constitucionais, para quem não sabe, são as atribuições daquilo que pode e não pode fazer, o município é que tem a maior carga de prestação de serviços para a comunidade. Então, a eleição municipal, se vocês não sabem, ela é das mais importantes, porque o seu serviço direto, ele é atendido pelo município, tá? Enquanto que o governo federal detém praticamente 2/3 da arrecadação e os municípios ficam ali com 10% do que sobra para executar 70% daquilo que o cidadão precisa. Tá? Então, colocando em poucas palavras, para vocês perceberem como que a eleição municipal é importante, como que para votar para o prefeito é importante, a eleição do vereador é importante para que você, cidadão, seja bem atendido nos seus anseios, nos seus pleitos, e o que, principalmente, muita gente que não fala de política o ano inteiro, ele quer discutir política agora, no momento em que você está desprevenido para não entender como se colocando numa tábua de salvação da população e, na verdade, não tem nenhum tipo de compromisso com a comunidade. Então, nós temos que colocar isso de uma forma clara. Tá? Então, aqui, todas as pessoas que a gente discute, em especial o Arthur, nós somos de uma origem humilde e, através do nosso trabalho, através de políticas inclusivas e através de situações que nos proporcionamos hoje a discutir política com vocês, e nós queremos compartilhar as nossas experiências com vocês para que vocês percebam que uma outra forma de se enxergar a sociedade é possível e, principalmente, enxergando lá na frente
Ou seja, que todos têm que ter a igualdade de oportunidades, tá? Pegando o que a Kátia falou, ela fez uma pergunta, viu, Arthur? Como que você considera, nesse momento, a avaliação da Câmara Municipal de São Paulo, já que nós estamos tratando de eleições municipais? O que você tem visto? Olha, a avaliação que eu tenho da Câmara Municipal de São Paulo é a mesma que o doutor Ulisses Guimarães dava sobre o Congresso Nacional, quando na época da Constituinte. Ele dizia naquela época que se você acha essa legislatura ruim, é porque você ainda não viu a próxima. A mesma coisa com relação ao nosso legislativo municipal. Você vê na Câmara Municipal hoje a mesma formação, não necessariamente de políticos, mas de campos políticos iguais à legislatura, por exemplo, da gestão do Celso Pitta. Políticos organizados em currais eleitorais, políticos que têm a sua atividade legislativa totalmente voltada a pautas que são totalmente alheias à competência do vereador, estabelecida na lei orgânica do município, porque assim, você não vê vereador hoje debatendo projeto de lei, você não vê hoje vereador apresentando emendas a projetos de lei do Executivo, você não vê hoje vereador conduzindo investigações para apurar irregularidades em contratos municipais. O que você vê hoje é vereador brigando por causa de cargos, você vê vereador mendigando emendas orçamentárias para manter os seus recursos e fazendo, dentre outros serviços que, infelizmente, no ano de 2020, nós temos que vivenciar vereadores fazendo, que é entrega de cesta básica, camisa de time de futebol, coisas que não tem nada a ver com a função. Segura aí. Eu quero chamar você, então, se você topar, é claro, nós podemos chamar outros convidados, a gente divulga com antecedência, que não é um problema só de São Paulo, porque gostam de falar que o problema é só no Norte e no Nordeste, mas São Paulo também segue a mesma toada, tá? Porque é mais fácil jogar a culpa no outro e não assumir a sua parte. Eu gostaria de chamar, na próxima oportunidade, que nós fizéssemos um debate para nós tratarmos claramente do funcionamento das câmaras municipais. Você topa falar sobre isso? Com certeza, porque são funções que estão tão distorcidas que as pessoas hoje nem devem saber o que faz um vereador. Topo, pode contar comigo. Então tá bom, então já estou avisando com antecedência, tá? Eu gostaria de ter o breaking news aqui do Zé Simão, mas eu não tenho condições, mas nós vamos fazer um debate em especial para tratar das câmaras municipais, tá? Como nós estamos aqui em São Paulo, é óbvio que acabamos por dar uma ênfase à nossa cidade, mas nós vamos chamar aqui algumas pessoas para falar do funcionamento e vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa por quê? Porque as pessoas, em geral, não são eleitas para sua atividade legislativa. Elas são eleitas para atividades corporativas, em especial nos últimos momentos, tá? Que está falando desse Estado mínimo, mas tem gente que só foi eleito para defender teses puramente sindicais. Tá certo? Não, eu estou dizendo que não está errado. Hã? Não, e sem falar nas teses totalmente alheias à competência municipal. Nessa eleição, vamos ter PM sendo candidato a vereador com a pauta da segurança pública. Ótimo! A pauta então, não tem nada a ver. Ótimo! Por isso eu estou aqui fazendo essa provocação, para a gente fazer esse debate, chamar outras pessoas. Eu tenho certeza que muitos vão colocar essas situações que sequer sabem, porque, vamos falar uma coisa, lembrar em quem votou é um discurso muito complicado, né? Porque às vezes nós não sabemos nem aonde nós colocamos a nossa pasta quando chegamos em casa ou onde deixamos a chave. Mas sequer sabe o nome, pelo menos, de meia dúzia de vereadores da cidade ou de meia dúzia de pessoas que de fato trabalham, né? Então, nós precisamos
colocar isso. E lembrar para as pessoas que, apesar de nós termos começado a live num período de pandemia, mas nós vamos continuar esse tipo de discussão por tempo indeterminado. Tá? Então, para colocar isso, é uma forma que a gente vai discutir com você, aqueles que tiverem interesse, sem academicismo, tá? Sem aquele discurso engomadinho, como alguns se apresentam por aí, empanado, tá? E esse negócio também de não falar que nós não somos políticos, nós somos gestores, isso é uma besteira, porque nós somos políticos, nós somos seres políticos e nós estamos inseridos numa sociedade e o homem é ser gregário, ou seja, ele precisa do outro para a convivência e para a convivência é necessário esse relacionamento político, tá certo? Bom, nós estamos aqui falando das eleições municipais, Arthur. A Kátia fez aqui uma boa pergunta. Nós já vamos fazer um programa especial para isso. E eu já estou aqui com as baterias recarregando e vai ficar com as turbinas ligadas. Tá? A pergunta que eu recebi aqui, tá? Do senhor Celso Campos, tá? Aqui do bairro do Jardim São Luís, ele pergunta o seguinte, tá? Como que você enxerga a maior dificuldade de renovação política que em todos os anos parece que fica nessa mesma tecla? Qual que é a maior dificuldade para a renovação? A pergunta aqui do Celso Campos. Olha, eu acho que a principal causa para a não renovação na política, primeiramente, é a frustração das pessoas com os nossos representantes. Porque a pessoa frustrada, infelizmente, ela decide não se engajar. Ela acaba decidindo se abster de participar do processo democrático. Ela chega a parar de votar. Ela chega a ser uma pessoa que prega o voto nulo. E começa por aí. Outra coisa que eu entendo como um fator para não conseguirmos a renovação desejada na política, principalmente na política municipal, é a falta de compreensão da população sobre o que são as verdadeiras funções, por exemplo, de um vereador, das verdadeiras eleições de um prefeito, e que acabam tornando essas pessoas reféns dos coronéis desses currais eleitorais, porque sim, em São Paulo existem currais eleitorais há muitos anos. Se você pegar a Câmara Municipal hoje, vai ter vereador lá que é filho do filho do filho, que assim, que já tem bisneto de vereador na Câmara Municipal, dando continuidade a uma verdadeira dinastia parlamentar, porque as pessoas, em vez de escolher o seu representante por conta das suas propostas e dos interesses que ele pretende representar na Câmara Municipal, ele acaba trocando o voto dele por favores mais mesquinhos. Eu digo, vocês acham que pode parecer meio século XIX isso, mas eu conheço muita gente, eu fui candidato a deputado federal em 2018, e eu perdi voto porque eu não distribuí uniforme de time de futebol. Eu perdi voto porque não mandei cesta básica para a quermesse da igreja. Eu perdi votos porque eu fui muito claro nas minhas andanças pela cidade e pelo estado, que na época eu era candidato a federal, a minha função era de fiscalizar e a minha função era de legislar os atos do Poder Executivo. Era de defender o melhor interesse da população, mas o interesse do longo prazo, não do curto prazo. Então, eu atribuo isso, esse problema, esse obstáculo à renovação. E é claro, não vamos ser hipócritas, um dos grandes problemas para a renovação na política é a falta de dinheiro para a campanha, porque muitas vezes, as pessoas tem bons nomes, muita gente legal se candidatando, mas assim, por falta de dinheiro, não consegue expandir os segmentos de abrangência da sua campanha, não consegue chegar em horizontes que o parlamentar de 3 mandatos já tem na mão, já colocou no bolso, porque as pessoas precisam ser ouvidas, isso demanda custo. É muito difícil você fazer uma campanha sem recursos.
As pessoas falam, mas hoje tem financiamento público. Mas quem define quem vai receber dinheiro e quem não vai é o presidente do partido. Ele não vai dar preferência para o cara que está disputando a primeira eleição da vida dele. Não importa se é um líder comunitário, não importa se é um advogado militante, ele vai querer privilegiar quem já está lá. Então, são esses 3 problemas que eu vislumbro: falta de conhecimento da população, falta de recursos para conduzir uma campanha, e terceiro, a falta de confiança de que aquelas propostas que o candidato defende realmente serão defendidas. Então, por conta disso, a pessoa acaba se trocando por um favor fácil na eleição. E vamos colocar uma situação que pouco se discute, e acaba voltando numa discussão que ela está umbilicalmente ligada, tá? É muito difícil você, por exemplo, ser candidato com um sujeito que já tem 3, 4 mandatos, ele já tem uma assessoria constituída, ele tem espaço na administração porque ele apoia o prefeito de plantão, está todo mundo comprometido, desde o time de futebol do bairro até a associação, passando por diversos grupos de carteado, bote, todo mundo que está ali fechado, porque ele tem estrutura para isso, tá certo? E nós apenas podemos ser o Dom Quixote da região, vendendo ali uma ideia nova, né? E, de repente, se você tem um outro amigo ali, o seu Sancho Pança, para dar um apoio, e a gente acaba virando o cavaleiro da triste figura. Ou seja, nós queremos colocar algo para buscar, só que, no caso, não é a ilusão do Dom Quixote, é algo real, mas nós temos essa dificuldade de furar esse bloqueio. E a população ainda não percebeu o que ela tem, que é a ferramenta principal para mudar a política. O instrumento do voto é ela conhecer aquele sujeito que ela vai depositar as suas esperanças. E não agora por uma mera troca de favores, ou tão somente como, infelizmente, nós temos visto por aí, nesse momento de pandemia, em que muita gente teve as suas economias arrastadas, né, para debaixo do tapete, vamos colocar assim, porque ela não consegue mais ficar em pé, ela vai tropeçando, tá? Seus negócios fechando, ou quem era empregado perdeu o emprego, políticos utilizando as mazelas sociais da desgraça, distribuindo cesta básica, kits de higiene, para conseguir encabrestar as pessoas. Isso é muito dolorido, sabe? E às vezes eu não tenho nem como dizer que é culpa da população, porque ela está precisando e acaba se submetendo nesse momento de emergência, não é verdade? Não, e Anderson, a gente falou do básico, né? A gente falou da cesta básica, a gente falou do time de futebol, mas nesse ano de pandemia eu recebi relatos de político que assegurou vaga de familiares doentes em leito de UTI. Familiares com Covid-19 tiveram que fazer fechamento com o candidato a vereador para conseguir ir para a UTI no hospital. Então veja como é lamentável. Você vê, sabe aquela situação de que o empreendedor vê crise, né, vê oportunidade na crise? O mau caráter também vê. Voto de cabresto em troca de vaga em UTI de hospital. Isso é bem absurdo. E você vê hoje que tem gente que vota no parlamentar X, porque não, toda vez que eu precisei de encaminhamento para o hospital, ele arrumou para mim. Isso é muito triste de ouvir. Você percebe que isso, não sei se isso acaba sendo um reflexo, sei lá, as pessoas estão totalmente desmotivadas, que transformaram o seu voto em nada e esqueceram da força que essa arma que ela tem nas mãos. Então, nós temos, como cidadãos, principalmente, a nossa profissão, ela tem o interesse público quando nós a exercemos, apesar de fortemente de interesses privados, mas ela tem parece uma contradição, né? Eu estou tentando ser didático, ela tem um munus público, mas de interesse privado nas ações, né? Ou seja, aquelas ações
aquele resultado que o advogado produz gera impacto na sociedade em sua atividade, em suas decisões, que gera jurisprudência, fato julgado, né, que serve até de embasamento para outro. Mas eu estou colocando isso porque quando nós falamos em mudança, tem que partir de nós e, principalmente, não buscar o convencimento como se fosse uma catequização de imposição, mas fazendo as pessoas enxergarem o quanto que elas podem ser protagonistas de seu futuro, para não ficar enxergando apenas ao olho raso e que ela recebe apenas aquele benefício, porque ali pode custar. E outra, o sujeito está fazendo favor, né, nesse caso, utilizando o hospital público, quer dizer, o político nem está pagando. Aliás, fazer isso já é um absurdo, ainda utilizando a estrutura pública para fazer isso é um outro absurdo. Quer dizer, né? E não dá para falar de mudança política se não mudar isso. E isso está entre partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro. É uma mentalidade colocada na política. Nós temos que romper esse modelo, tá? Se nós queremos um país mais ético, mais justo, mais correto, nós temos que acabar com esse modelo. Senão, nós não vamos ter sentido aqui, né, de querer acabar com a corrupção, porque apenas metem a mão no erário público, mas se esquecem que tem outros tipos de corrupção que fazem com que também muita gente perca as suas oportunidades. Não é isso? Né? Então não dá para ficar relativizando. Com certeza. Com certeza. A gente tem que acabar com essa cultura do beijamão, essa cultura do painho, do padrinho, do curral eleitoral, porque isso é nocivo à democracia, isso é nocivo à sociedade. A pessoa tem que enxergar o seu representante como seu empregado. Por que eu me irrito quando eu vejo as pessoas do cercadinho lá do Palácio da Alvorada? Porque eu acho um absurdo a pessoa ter que bajular um presidente da República para conseguir a defesa de algum interesse. Ele que tem que bajular vocês. Sabe, tem uma briga agora muito grande para ver quem vai ser o candidato do Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo. Quem vai receber a bênção do presidente da República para carregar a bandeira de candidato do presidente. Gente, se eu sou candidato a prefeito, eu mandaria o seguinte recado para o presidente. Eu não estou preocupado com a União. A União que tem que se preocupar com o meu município. Meu município é o maior colégio eleitoral do país. Se ele for inteligente, ele vai querer trabalhar em conjunto comigo, independente do partido. Agora, se ele for burro politicamente, o que eu acho que não... Uma pessoa que foi deputado federal por 30 anos não pode se dar ao luxo da burrice e da ignorância, então ele vai querer comprar briga comigo. Mas essa luta, eu sou o candidato do Dória, eu sou o candidato do Alckmin. Cara, isso empobrece o debate. Eu sou o candidato do povo. Eu sou o candidato de quem me colocou aqui. Eu quero ser eleito para as pessoas ligarem para mim me xingando, porque eu fiz algo que as contrariou. Eu não quero me servir das pessoas. Eu estou na política para servir. Simples. Mais claro. Já que você falou aqui de que alguns candidatos tentam se rotular na imagem de outros, é claro que o apoio político é importante, isso sem dúvida, né? Ajuda, porque tem alguns personagens que constroem uma imagem muito positiva, tal, mas eles têm que se esquecer, eles têm que se lembrar, não se esquecer, melhor dizendo, tá certo? Que apesar de ser candidato do presidente ou do governador ou do deputado tal, ele vai ocupar uma função pública naquele lugar, naquela comunidade, naquela região. Então, isso que é importante que as pessoas saibam. Eu recebi aqui uma pergunta, para vocês verem aqui, eu estou com o telefone aqui na mão, né, do senhor Geraldo Braga, eu quase pensei que era Gilberto Braga, o escritor da novela.
Opa! do Geraldo Braga. De vez em quando, né, eu vou pensando uma coisa e sai outra. Eu fico até preocupado de ser no futuro a Dilma. Né? Pelo menos os discursos vão ter, assim, emoções quentes. Do Geraldo. Geraldo perguntou o seguinte, né? Qual é a sua avaliação dos pré-candidatos que nós temos hoje ao município de São Paulo? Quais seriam a viabilidade deles? Ou se alguns estão ali apenas para marcar a posição, para defender uma proposta do partido, mas sem muitos interesses, não, sem muitas pretensões. Qual que é a sua avaliação aí? Bom, eu vou começar pelo atual prefeito, Bruno Covas, né? Eu acho assim que a candidatura dele é inviável. E eu acho que o grupo político dele está iludido com a liderança dele nas pesquisas, porque o que está nas pesquisas não é o que eu vejo na rua. Não sei se você tem o mesmo diagnóstico, mas para mim é uma candidatura natimorta. Não será reeleito, principalmente porque tem padrinho político e as pessoas estão cansadas disso. E até porque a sua gestão na prefeitura foi um desastre, principalmente no aspecto social. Ele manteve a política do João Dória de tratar os cidadãos como se números fossem, e o problema de você tratar as pessoas como números é que número eu posso cortar, até virar dízima, até eu dizimar. Então, assim que ele fez. Qualquer pessoa que mora na periferia vai dizer a mesma coisa que eu. Eu acho que ele está nessa corrida eleitoral para passar pela maior humilhação da vida dele. Não, deixa eu pegar um gancho. Isso não é uma prática. Às vezes, até me desculpem, porque quando nós temos uma conversa virtual, sem querer, atropelamos um ou outro. Peço desculpa, né, por causa disso, porque aí vai surgindo uma ideia. Né? Eu quero colocar para você, só para esquentar o debate, mas você é muito bem informado, tá? Que o Bruno não foi candidato em 2016. Quem foi candidato é o Dória. Então, o que está sendo colocado em discussão é o mandato do Dória. Então, vocês que estão nos acompanhando aqui, o Bruno entrou na chapa. Mas quem foi eleito não foi Bruno Covas como prefeito de São Paulo. Ele foi eleito como vice na possibilidade de substituição. Mas como o atual governador viu que ser prefeito de São Paulo é uma bucha e tem que se comprometer, principalmente com tudo aquilo que a gente está falando de saúde, educação, de transporte público, que é de interesse da população, e aquilo era uma bomba, ele pegou o jatinho dele, pista, e deixou o Bruno com o abacaxi na mão. E eu não estou aqui fazendo defesa do governo Bruno, que eu acredito que é um governo fraco, não tem uma proposta clara, e ele ficou aqui administrando uma massa falida, porque a cidade não assumiu nenhum protagonismo, seja na parte social, na parte ambiental, e até na situação da Covid, Arthur, você pode ver que o governador estava para e passo com o prefeito, deixando claro, a cadeira era minha e você está aí porque eu deixei para você. Então, o Bruno Covas é o representante do Dória, porque está terminando o mandato do Dória. Não é isso? Eu espero que a população acorde até as eleições e perceba que a última preocupação do Bruno Covas é ser prefeito. A preocupação dele é garantir um palanque para João Dória presidente em 2022, no maior colégio eleitoral do país. Ele não está preocupado com você, dona de casa, ele não está preocupado com você, minha amiga que está andando de ônibus, ele não está preocupado com nenhum de nós. Ele está preocupado com ele mesmo, que nem na doença dele ele está tratando direito. Ele quer fazer um palanque político para o padrinho dele. E você quer saber, eu posso até ser apedrejado, mesmo eu penso com relação ao Márcio França. A preocupação dele não é com a cidade de São Paulo, me perdoem quem vai votar nele, não é um mal político, mas a questão é que ele quer fazer um terceiro turno da eleição de 2018. Não está preocupado em desenvolver o programa de governo, não está preocupado com proposta. Ele quer fazer palanque.
Esse, eu acredito que, se ele tivesse preocupado com projetos para a cidade, seria um excelente do prefeito. Mas, para mim, essa candidatura dele é preocupação com projeção política. Não, e outra, agora, vamos lembrar uma situação, tá? Quem se lembra das propagandas do Dória, candidato a prefeito, que colocariam cidade de São Paulo como se fosse uma Singapura ou uma Kuala Lumpur lá na Malásia? Todo mundo viu que não aconteceu absolutamente nada, a não ser aqueles primeiros anos, o primeiro ano, para ser mais exato, do governo Dória, em que ele se vestiu de gari, que ele se fantasiou de cadeirante, que ele ficou soltando os factoides para chamar a atenção e não teve conclusão nenhuma. Bom, mas ainda a gente vai ter esse debate da cidade. Eu queria saber o seguinte, e o que você imagina do candidato do PT, que até agora é o Gilmar Tato, mas tem uma pressão do ex-presidente Lula para que o Fernando Haddad seja o candidato aqui. Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito. Você acredita? Eu acredito sim que o Haddad pode ainda ser candidato a prefeito. Até porque eles não vão muito longe com o Gilmar Tato. Porque o Gilmar Tato traz aquele estigma de quando nós conversamos no início da nossa live. O estigma do curral político. O estigma do coronelismo. Porque o PT sempre disse que combateu isso. E de repente, um coronel candidato à prefeitura de São Paulo. Todo mundo que mora em São Paulo conhece a região da Tatolândia. Então, uma hora isso vai vir à tona no debate político. E assim, o PT sabe que não vai ganhar essas eleições, sabe que não tem chance alguma de voltar à prefeitura de São Paulo, mas o desafio deles é manter a bancada de vereadores e manter aqueles 10, 20% nas eleições municipais que sempre tiveram quando perderam. Então, eu acredito que, por uma questão de sobrevivência política, por uma questão de projeção, é capaz, sim, do Lula, que faltou na live de lançamento da candidatura do Gilmar Tato, acabar mexendo os pauzinhos para o Haddad ser o candidato aos 45 do segundo tempo. Porque só quero fazer a candidatura do Haddad seria uma oportunidade do Haddad, nos debates, ter uma tribuna para bater no governo Bolsonaro. Isso, você está me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. É aquele negócio, quem faz ao vivo tem essas desconexões às vezes aqui. Eu só quero registrar a participação do Eduardo Chiquito, né, que foi meu colega na pós-graduação de Direito Eleitoral. Obrigado, Eduardo. Ao José Roberto Moura, que sempre acompanha as nossas discussões aqui na internet, e ele faz um registro muito interessante, até sugiro que as pessoas vejam aqui. Faltam espaços públicos gratuitos para poder falar na internet, em sites ou aplicativos, que permitam apresentar planos e ser ouvidos por muitos sem depender de dinheiro. O Facebook é um exemplo dessa oportunidade, mas aí ele coloca que é necessário, às vezes, pagar para que tenha uma grande amplitude da repercussão, e o comentário que ele faz é totalmente pertinente e vale a pena a observação. Quero também mandar um abraço ao Fábio Neri, servidor público, ele sempre acompanha as nossas lives aqui, dando dicas, até da precarização do serviço público, e o Maqui Amaral aqui, que fez o registro. Então, nós estamos voltando aqui, já nessa reta final da nossa live, porque também, como são muitos assuntos, nós estamos discutindo as eleições municipais, elas não têm muita ordem, assim, de chegar e falar, olha, eu vou discutir aqui, a gente estava falando até da possibilidade do ex-prefeito Haddad, mais uma vez, ser candidato. E a Marta Suplicy, qual é a sua avaliação? Porque eu vejo que ela está um pouco perdida aí, hein? Um pouco, ela está totalmente perdida. Eu acho que ela se arrependeu totalmente de ter se filiado ao Solidariedade. Solidariedade, semana passada, já começou a rifar a candidatura dela, dizendo que ela será candidata a vereadora. Uma humilhação para quem já foi senadora da República. Todo mundo sabe que políticos que ocuparam grandes cargos de alto escalão no Poder Executivo e Legislativo, consideram uma possibilidade de disputar a vereança como uma grande humilhação. Ego de político é assim.
vocês veem como o Suplicy está hoje, depois que ele perdeu a reeleição para o Serra em 2014, nunca engoliu essa derrota, está na Câmara Municipal, obrigado, está na Câmara Municipal a pulso, você percebe que ele não tem a mínima vontade de ficar lá, e esse mesmo boato que saiu com relação a Marta, saiu sobre o Geraldo Alckmin, de que ele seria candidato a vereador. E, olha, para quem teve uma carreira coroada como governador do maior estado do país, para Marta, que foi prefeita da maior cidade da América Latina, é um triste fim. É um triste fim. É uma candidatura à prefeitura que não vinga. Eu acredito que ficou meio estranha essa colocação, mesmo porque quando ela decidiu a não disputar a reeleição ao Senado, né, numa entrevista na Rádio Bandeirantes, no programa do Reinaldo Azevedo, ela disse que o interesse dela era voltar a disputar cargos em nível executivo, que o legislativo tinha sido uma boa experiência para ela, principalmente que ela ficou quase 7 meses no mandato, 7 anos no mandato, porque houve uma época que ela foi ministra do Turismo, né, que no Poder Executivo ela teria a oportunidade de realizar mais coisas para a população. Foi mais ou menos assim, nessa linha. Então, eu não sei se isso é verdade, talvez foi algo plantado, mas soa muito estranho isso, né? E agora quero saber do ex-governador Márcio França, que teve uma boa votação aqui na cidade de São Paulo, né, em especial no segundo turno das eleições, onde que ele conseguiu chamar a atenção até o abandono da prefeitura do atual governador Dória. Como é que você enxerga? Eu vejo até que ele tem sido visto com muita simpatia em alguns setores, porque ficou na imagem de um político sério, com condições, até com sensibilidade ao povo. Tá? Então, qual que é a sua avaliação disso daí? Você acha que o Márcio França tem possibilidade? Olha, tendo humildade, sim. Tendo compromisso, tendo disposição, eu acredito que ele tem a chance. Minha preocupação é que, pelo que eu vejo no Márcio França, ele está muito confiante no recall que ele teve na eleição para governador. Porque, de fato, ele ganhou na capital a eleição para governador no segundo turno, 60% dos votos. Ele teve mais votos que o Dória lá no segundo turno na eleição para governador. Mas ele tem que cair em si que o PSB não tem a força que tinha a bancada do PSB na Assembleia Legislativa de quando ele foi governador. A Câmara Municipal é totalmente diferente, o PSB quase não existe. Então ele vai precisar formar uma coligação significativa, formar uma frente ampla, uma frente de ambos os espectros, porque ele ficar só na esquerda ele não vai lograr nenhum êxito, e assim, apresentar a proposta de uma gestão de centro-esquerda para a cidade de São Paulo. Porque todo mundo sabe da competência dele, todo mundo sabe da seriedade que ele tem nos mandatos dele como prefeito. Tivemos um aperitivo agora no seu mandato de governador, mas é o seguinte, isso não é suficiente. As pessoas precisam ver que ele tem programa para São Paulo e que ele não vai tratar essa eleição como um terceiro turno da eleição para governador, que é o que eu estou vendo até agora. Para mim, ele enxerga São Paulo como um terceiro turno. Eu não estou te ouvindo, Anderson. Não estou te ouvindo. Vou pedir para você falar de novo. Não está ouvindo mesmo porque apertei o botão errado. Você está correto. Olha, esse negócio de ser produtor, transmissor, entrevistador, olha, só dá da cabeça. Como que você enxerga a candidatura do André Matarazzo? Ela consegue entrar aí para pegar os eleitores descontentes de Bruno Covas, por exemplo, sendo que há bastante tempo ele foi filiado ao PSDB? Olha, é um momento muito delicado para a candidatura do Matarazzo. Primeiramente porque ele vai ter que optar por abraçar Gilberto Kassab ou por fingir que não conhece Gilberto Kassab. Porque vai ter que escolher pelo caminho de defender a gestão,
que eu acho que é o caminho certo, ou porque se ele inventar de correr paralelo ao Kassab, que é o presidente do partido dele, eu acho que ele não vai passar de 1% nas pesquisas. Assim, votos de ex-tucanos não terá. Eu acho que ele deveria se projetar com uma opção próxima ao presidente da República. Ele teria que correr atrás de aliados do presidente Bolsonaro aqui em São Paulo para conseguir ter alguma força. Bom, já foi secretário de subprefeitura, secretário de cultura, competência administrativa, nós sabemos que ele tem. Agora, a habilidade política, ele vai ter que mostrar. Por hora, não vislumbra essa habilidade política, porque você vê que hoje você não tem um candidato a presidente do Bolsonaro. Ele deveria aproveitar isso. Não que um ungido do Bolsonaro está automaticamente eleito de São Paulo, mas você acaba pegando uma fatia de eleitorado que vai decidir a eleição. Certo. Não, a gente está falando aqui em pequenas pinceladas, depois nós vamos ter outras pesquisas, outras oportunidades. Nós estamos, veja, no dia 27 de julho, discutindo momento. Política é também momento. Nós já conseguimos ver que houve grandes viradas, né? Ao mesmo tempo também, já que houve grandes estabilizações políticas. O sujeito saiu na frente e se manteve, apesar das dificuldades. Então, nós temos que avaliar como que a propaganda é feita, como é que os grupos se articulam, como é que tem uma aderência social, e daí por diante. E aí eu pergunto para você que nós temos outros candidatos, por exemplo, num bate-bola aqui, Orlando Silva, Arthur Duval, nós temos também Orlando Silva, Arthur Duval, lá o Mamãe Falei, que agora está no Partido Patriota. Tá? Como é que você enxerga esses nomes para candidatos? Você acha que eles vão fazer aquele 1% mesmo para jogar para a galera ali? Como é que é? O Orlando Silva, sim. Essa candidatura do Orlando Silva é para não se comprometer com o PT e, em 2022, tornar mais digesta a fusão do PCdoB com o PDT. Para dizer, olha, já estamos correndo separados desde 2020, já tivemos candidatos próprios nas capitais nas eleições de 2020, ou seja, não coligamos com o PT, e agora vamos nos fundir com o PDT. É isso que eu vejo quando falo da candidatura do Orlando. Arthur, Mamãe Falei, é a famosa candidatura de protesto. É a candidatura que vai se valer da obrigatoriedade. Acredito que o partido dele tem representação no Congresso Nacional, né? Tem deputados federais. Então ele vai ter que participar dos debates. As emissoras vão ter que obrigá-lo. As emissoras que adotarem o critério vão ser obrigadas a aceitar o Mamãe Falei nos debates. Então ele vai usar isso como uma tribuna para fazer votos para a eleição dele. Certo. E eu quero pegar assim no gancho aqui, porque já está estourando o nosso tempo. Tá? E as eventuais candidaturas de Russomano, da Atena, você acha que vinga? Olha, não vinga. Assim como a candidatura do Guilherme Boulos. Nada. Guilherme Boulos, verdade. Bom, primeiro eu acredito que o Datena não será candidato. O Datena ele não vai saber encarar a exposição política que uma candidatura, que um cargo eletivo exige. Ele viu o que aconteceu com o Russomano em 2016, em que destrincharam aquela história do bar do Alemão, em que o Russomano era sócio, não era sócio administrador, era sócio cotista, mas como o bar quebrou, atribuíram a ele a culpa pela falência e acabaram incutindo nele que ele era um mau administrador, que não soube administrar um bar em Brasília, não ia conseguir administrar a cidade de São Paulo. Então você acha que pode ser, vamos dizer assim, um balão de ensaio, mas ainda nós temos muito tempo para ele sair na televisão e tal. Pode ser que sejam candidatos, mas nesse momento eles não são, porque esses nomes que nós discutimos foi de acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, registrada no TSE na semana passada. Bom, nós estamos aqui encerrando a live do Anderson, nosso compromisso de toda segunda-feira, para dar informações a vocês. Aqui nós discutimos vários assuntos. Já chamei aqui o Arthur para nós discutirmos eleições do Legislativo
e as câmaras municipais, que essa vai pegar fogo, que nós vamos chamar um monte de gente para conversar aqui, tá? Queria, Arthur, deixar aqui que você pudesse fazer a sua mensagem aqui de despedida. Bom, quero mandar um grande abraço a todos vocês que nos acompanham em nossas lives. Meu grande abraço sempre ao nosso grande líder Anderson Cruz, que hoje está ladeado pelo príncipe da querência do Tremembé, nosso senhor André, e quero pedir para que vocês não deixem de participar do processo democrático das eleições desse ano. Sei que é difícil ter algum tesão pela militância, ter algum tesão pelo exercício da cidadania, mas não se esqueçam que é isso que aqueles que já estão no poder mais querem. Que pessoas engajadas, pessoas articuladas, pessoas que sabem questionar, percam o interesse pela participação na vida política. Portanto, participe, acompanhe seu candidato e a gente se vê na próxima live aí para falar de Câmara Municipal. Anderson, um grande abraço. E Brasil. Opa, um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez. Você já está virando aqui cadeira cativa nas discussões. Eu chamo você sempre porque você é um cara inteligente. Senão, não teria sentido, né? Porque para falar besteira já basta seguir uma série de páginas aí de fake news e ficar repetindo. Então, você é o nosso convidado não especial, preferencial. Tá? Então, sinta aí essa grande distinção, receba as honras. E obrigado você que nos acompanhou todo esse momento, de ficar aqui debatendo conosco as eleições municipais. Nós falamos dos aspectos iniciais jurídicos, falamos do engajamento social e, por fim, fizemos aqui um breve quadro da cidade de São Paulo. Então, no nosso próximo programa, nós vamos tratar das câmaras municipais, onde nós vamos fazer um amplo debate e vocês participem. Então, já estou avisando com uma semana de antecedência. Semana que vem, no dia 13 de agosto, vai ser quente. Não tenha dúvida, porque vai pegar fogo, porque quando se trata de eleição de vereador, todo mundo começa a se encher de brilhos. Tá certo? E vocês nos sigam nas redes sociais com @ADV Anderson Cruz, tá? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter. Tá legal? Até a próxima oportunidade. Valeu, até mais.